fazer uma meditação em todo o capítulo 10 de Atos. Mas antes de nós fazermos uma leitura bíblica, eu quero contextualizar um pouco e contar para vocês o que aconteceu aqui na cidade de Cesareia. Pode passar para o próximo slide. O tema da mensagem então é esse que você lê: na casa de Cornélio, um encontro marcado por Deus. Atos 10, do versículo 1 em diante, nós vamos ler todo o capítulo não, mas a pregação está baseada em todo o capítulo. Nós vamos ler um trecho, ainda que grande, não é todo o capítulo, mas a mensagem está baseada em todo o capítulo 10 de Atos. O que acontece é o seguinte: vocês viram na última mensagem que Pedro, depois do ocorrido com Dorcas, esse era o nome da nossa irmã, que havia falecido, e que pela misericórdia de Deus e pelo propósito de Deus, ela volta à vida a partir da oração de Pedro, que estava em Lida. Depois nós vamos dar uma olhada nessa geografia. Estava em Lida, e em Lida ele havia curado um paralítico chamado Enéas. De Lida ele é chamado para Jope, e agora ele está em Jope, hospedado na casa de um homem que tem o mesmo nome que ele, um xará. Também se chama Simão, porque o nome de Pedro na verdade é Simão. Pedro foi o apelido que Jesus deu a ele, que significa pedra, rocha, né? Então, Pedro está na casa de Simão, é um homem que trabalha com couro, é um curtidor de couro, e ele fica ali por um bom tempo. É uma cidade litorânea. Jope é uma cidade na costa do mar Mediterrâneo. E Pedro, que já está se sentindo absolutamente em casa, vocês vão ver depois no decorrer do texto, ele vai orar. Às 3 da tarde, como costume dos judeus na época, a oração da hora nona, como diz Almeida, mas a NVI já faz essa transposição para nós, então é 3 da tarde. Então às 3 da tarde, quem podia, parava o que estava fazendo e se dedicava à oração, e Pedro faz isso. Só que antes de Pedro ter ido orar no terraço, no pavimento superior, né, uma laje, vamos chamar assim, na casa de Simão o curtidor, acontecia algo em Cesareia, uma cidade também marítima, um pouco mais ao norte de Jope. Depois nós vamos ver, como falei. Cesareia era na verdade a principal cidade daquela região, porque ali estava toda a representatividade do Império Romano. Herodes havia mandado construir uma linda cidade às margens do Mediterrâneo, e assim, né, para dar uma bajulada em César, ele batiza essa cidade de Cesareia, por causa de César, o imperador. E ali em Cesareia fica então um destacamento de soldados romanos, e o texto da palavra do Senhor nos fala que Cornélio é um centurião, e o centurião ele poderia ser responsável por uma tropa de 100 soldados ou até mais, dependendo da configuração. Esse Cornélio que o texto nos fala, ele é um homem que é temente a Deus. A gente chama um gentil, qualquer pessoa que não é um judeu, que se converte ao judaísmo, nós chamamos de prosélito. Então Cornélio é um prosélito, porque ele é um judeu, não é um judeu, ele é um gentil, não é um judeu, mas ele simpatiza com a religião dos judeus. E aí existiam duas categorias de prosélitos: aqueles que eram simpatizantes, que reconheciam apenas Yahvé, apenas o Deus de Israel como o único Deus, verdadeiro e único, que liam as escrituras e que faziam a observância de suas leis. Porém, ele não mergulhava na cultura judaica. O outro grupo de prosélito é aquele que guardava o sábado, que se deixava circuncidar, que fazia também a sua restrição de alimentos, daquilo que era puro, daquilo que era impuro. Eu havia falado agora, dado uma informação para vocês, mas eu dei a informação errada.
Na verdade, Pedro foi orar ao meio-dia. É o Cornélio que vai orar às 3 da tarde. Corrijam aí nas anotações de vocês. O Pedro está em Jope, na hora do almoço ele foi orar. E o Cornélio, que é um prosélito, simpatizante com a religião dos judeus, ele faz tal qual um judeu. Ele observa a terceira hora, né, a hora nona, que é às 3 da tarde, a hora da oração. E nessa oração, no início do capítulo 10 não diz que ele estava orando, mas depois à frente do versículo 30, acho que no versículo 34, 33, 34, por ali o Cornélio explica que ele estava orando quando de repente um anjo apareceu para ele. E um anjo disse para ele exatamente assim: Cornélio, mande buscar um certo Pedro, Simão, que está hospedado em Jope, na casa de Simão o curtidor. Então, depois desse momento, dessa visão, o Cornélio, temente a Deus, chama um de seus soldados ali de confiança e mais 2 irmãos que comungavam da mesma fé que ele e os envia para Jope. Vão lá buscar esse Pedro. E aí é exatamente o momento que Pedro está orando, meio-dia, esperando que o alimento ficasse pronto, talvez tivesse atrasado a comida naquele dia, e o texto chega a ser até engraçado a maneira como Lucas constrói. Parece que ele está tendo uma alucinação, porque ele vai começar a ver alimentos diante dele, né? Como se um lençol que desce do céu, com vários tipos de animais ali, e Deus fala para Pedro naquele momento de êxtase: Pedro, mata e come. Agora, se nós olhássemos para a Bíblia, lá no livro de Levítico, no Antigo Testamento, nós saberíamos que eles não poderiam comer qualquer animal. Havia uma regra, uma lista quase que interminável de animais que eram considerados imundos, né? Não era qualquer ave que eles poderiam comer, não poderiam comer répteis, por exemplo, frutos do mar eles não poderiam comer, exceto peixe, né? E tinha que ser peixe de escama, não podia ser peixe de pele. Então tinha toda uma lista de critérios ali rigorosos a serem cumpridos. E o Pedro, como um judeu, ele observava essas questões. E ele disse: Senhor, nunca na minha vida coloquei na boca tal coisa. Vocês vão lembrar de Daniel no exílio babilônico, quando o jovem Daniel, que é um judeu também, temente a Deus, lhe trazem as iguarias do rei. E o rei comia de tudo, né? Tudo que se mexesse, matavam e preparavam, as iguarias do rei. E o Daniel decidiu, para não se contaminar e não desagradar ao seu Deus, ele disse assim: eu vou comer só legumes, só vegetais, para não correr o risco de repente estar pensando que está comendo ali, né, uma carne pura e ser impura. Então ele toma esse cuidado, tá? Da mesma forma, Pedro responde: Senhor, eu nunca comi essas coisas. E Deus fala para ele: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E isso fica na mente de Pedro, e Pedro vai ficar ali meditando alguns instantes sobre o que Deus estava querendo dizer para ele. Isso acontece 3 vezes. De repente, Pedro é informado que alguns homens vieram atrás dele. E ele desce imediatamente, e aí que eu digo para vocês que parece que ele estava se sentindo em casa, porque não é a casa dele, é a casa do Simão, curtidor, mas Pedro já manda que as pessoas entrem, fiquem à vontade. Eles passam com Pedro ali aquele dia, e na sequência então, eles seguem a sua viagem para Cesareia. E agora nós vamos fazer a leitura do texto. É uma leitura um pouquinho extensa, mas é muito interessante que vocês acompanhem comigo a leitura do texto, que agora sim, do versículo 24 em diante, os primeiros 23 versículos que nós não vamos ler, por uma questão de tempo, para não se tornar monótona a pregação, os 23 versículos é esse contexto que eu falei para vocês, que ao mesmo tempo que Deus fala através do anjo com o Cornélio, com o centurião, Deus também nessa visão extraordinária fala com Pedro, um numa cidade, outro na outra, para que eles se encontrem. Por isso que eu coloquei lá como título, né, na casa de Cornélio, um encontro marcado por Deus. É Deus que marca com um, marca com o outro,
né? E coloca eles frente a frente para que algo aconteça ali nessa reunião na casa de Cornélio, que é o que vocês vão observar então na pregação de hoje. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Mas Pedro o fez levantar-se dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Segura, volta naquela ali, Nicolas, por favor. Deixa aqui nessa primeira página, né? Quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Eu estava lendo o comentário do Justo Gonzalez, e ele fez uma observação fantástica em relação a esse texto. Porque vocês lembram da história de Jonas, o profeta fujão? Lembram do Jonas? O cara do grande peixe ou baleia, seja lá o que for, né? O Jonas, ele, quando Deus disse para ele, prega aos ninivitas, você sabe onde é que Jonas foi primeiramente? Jope. Jope é a mesma cidade que Pedro estava hospedado na casa do Simão, o curtidor. Veja que interessante. E vocês lembram o que Deus mandou Jonas fazer? Jonas vai e prega aos gentios, aqueles que não são povo, né? Como diz no Antigo Testamento, chamei povo aqueles que não eram povo. Então Deus manda Jonas, que parte de Jope, e ele aproveita que ele está numa cidade litorânea, que há um porto ali, e ao invés de fazer uma viagem terrestre para Nínive, ele entra numa embarcação, ele paga a passagem e ele vai parar em Tarsis, possivelmente Espanha. Olha a distância, depois nós vamos dar uma olhada no mapa, tá? Agora, veja o contraste entre Jonas e Pedro, que se chama Pedro Bar Jonas, que era filho de um homem chamado Jonas. Há muitas coisas em comum entre esses dois personagens. Só que Pedro recebe a mesma mensagem que Jonas recebeu. E que Deus adverte ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Deus não está nesse texto falando em relação a alimentos. Existem outros textos que tratam de alimentos. Deus aqui está falando sobre gente, sobre pessoas como eu e como vocês, que aos olhos dos judeus eram pessoas impuras, e que a salvação não era para todo mundo, era só para o judeu, exceto alguns assim que se convertiam ao judaísmo, mas assim com bastante reservas. E esses prosélitos gentios convertidos ao judaísmo, eles não gozariam de todos os direitos que um judeu legítimo. Deus fala para Pedro: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E isso começa a trabalhar na cabeça de Pedro. E olha o versículo 29, que contraste fantástico, quando você lê Jonas 1, que diz assim: Jonas foi, porém, não, Jonas se dispôs, porém, para fugir da presença do Senhor. Aí você lê o 29, por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Olha que detalhe rico no texto. Um escuta e foge, o outro escuta e obedece, né? Qual que nós devemos ser? Fica essa pergunta aí para a nossa reflexão. Agora sim, continuemos na leitura. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar.
Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele e depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. É até aqui. Eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, geograficamente falando. Esse é o mapa mundi, né? A parte azul ali, aqui embaixo você tem a América, né? A América do Sul, América do Norte. Ao centro, África. Acima você tem a Europa e do seu lado direito lá você tem a Ásia. E aquela parte que é um recorte, que é colado ali em cima, nas exatas proporções, eu tomei o cuidado para manter as proporções, aquilo ali é o mundo da época. E a parte vermelha é exatamente o domínio romano nos dias de Jesus. Então quando vocês pensarem no Império Romano, é aquela parte vermelha, que vai pegar a parte norte da África, o Egito, né, a parte norte da África, a porção azul ali no meio, né, a água, é o mar Mediterrâneo, à sua direita lá, a porção vermelha, é a Palestina, um pouco da Síria também, passando por cima daquele mar Mediterrâneo você tem a Ásia Menor, e aí você já entra na Europa, Grécia, depois lá tem a bota, né, a famosa bota que é a Itália, e vem vindo até fechar o mar Mediterrâneo ali, né, onde também é a Espanha. Atualmente Portugal também na época só tinha esse conhecimento de Espanha no famoso Estreito de Gibraltar, tá? Agora eu quero mostrar outra imagem. Agora sim, nós estamos só com a porção, aquele recortezinho, agora aqui ampliado, né? Então conforme nós formos pregando agora o livro de Atos, eu vou tendo a preocupação de ir identificando para vocês no mapa onde cada acontecimento se dá. Então vocês têm ali alguns nomes que eu coloquei: Jerusalém, a capital da Judéia, onde estava o templo, onde Jesus foi crucificado e onde então a igreja começa com o evento da descida do Espírito Santo. Um pouco mais acima ali, onde está escrito Lida e Jope, seria a Samaria, né? Um pouco mais ao norte da Judéia.
Mas eu fiz questão de mostrar esses eventos que aconteceram nas últimas semanas, que foi a cura de Enéas em Lida, a ressurreição de Dorcas em Jope, e agora subindo e chegando na casa de Cornélio em Cesareia, a famosa Cesareia Marítima. Tá? Lá na canela da bota, exatamente na canela da bota, você tem um pontinho lá, que é a capital, é Roma. E mais para frente a gente vai falando um pouquinho sobre isso. Olha que interessante, né? Pedro foi, levou alguns irmãos lá de Jope com ele, como testemunhas, né? Depois a gente vai até entender que bom que essas pessoas estavam com Pedro, que bom que elas foram juntas. 6 irmãos, Lucas vai nos informar mais tarde que eram 6 irmãos que viajam com Pedro até Cesareia, e eles entram na casa de Cornélio, a palavra é pregada ali, e acontece o mesmo fenômeno que havia acontecido em Jerusalém, registrado no capítulo 2, que nós já passamos por lá. O Espírito Santo desce. Vocês vão observar que esse evento da descida do Espírito Santo, ele é progressivo. Ele acontece primeiro em Jerusalém, com os judeus. Depois você percebe que acontece em Atos 8, com os samaritanos, esse povo vizinho dos judeus, mas que não eram de linhagem pura, eram miscigenados desde a época do Império Assírio, né? Depois acontece com os gentios, como Cornélio, que é um gentil convertido ao judaísmo, a um prosélito, e depois nós vamos ver um último e quarto evento da descida do Espírito Santo sobre gentios que não eram convertidos ao judaísmo. É interessante nós observarmos essa progressão do evento descida do Espírito Santo. E isso trouxe para Pedro uma reflexão, porque foi espantoso pensar que, tá tudo bem, os gentios eles ouvem a palavra fala ao coração deles, eles mudam as suas práticas pecaminosas, até aí tudo bem. Agora, receber o Espírito Santo, não, isso aí é promessa para nós, os israelitas de verdade. E de repente acontece com aquelas pessoas ali, e isso vai impactar a consciência de Pedro, né? E isso vai trazer problemas com a igreja em Jerusalém, porque a igreja, ela quer satisfações depois. Vocês vão ler no início do capítulo 11, que Pedro é questionado: como assim você entrou na casa de um gentil? Porque o judeu não podia nem entrar na casa do gentil, quanto menos se hospedar ali, sentar-se à mesa, fazer uma refeição, era uma profanação. Mas aí o Pedro disse assim: gente, olha, e que bom que tem esses irmãos aqui como testemunhas. Deus falou comigo numa visão, eu vi um lençol vindo dos céus, e não foi coisa da minha cabeça, não é porque o almoço estava atrasando que eu estava enxergando coisa para comer, não, foi Deus falando comigo. E eu segui aqueles homens, entrei na casa, e enquanto eu estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre eles. E que culpa eu tenho nisso? E se eles já receberam o Espírito Santo, como que eu posso negar água para batizar aqueles que receberam o mesmo dom que nós recebemos no princípio? Veja só essa questão, né? E isso demorou para que a igreja entendesse. Essa história, ela não fecha aqui, ela se repete. E vocês vão ver que no capítulo 15, depois que Paulo e Barnabé fazem a sua viagem missionária, a sua primeira, e eles voltam relatando como que maravilhosamente os gentios se renderam à fé, tiveram que prestar contas também, e fizeram o que é chamado de primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Por volta do ano 48, 49, da era cristã, Paulo, Pedro, Tiago, irmão de Jesus, Barnabé e outros irmãos, anciãos e autoridades da igreja chegaram então ao consenso que os gentios não precisariam se converter ao judaísmo para daí então serem cristãos, eles poderiam passar direto, né,
para o evangelho, para a fé cristã. E deram a eles ali algumas orientações sobre a sua pureza e sobre o que eles poderiam então comer, né? Não comam, não bebam o sangue dos animais, porque as culturas pagãs faziam muito isso, né? Cortavam lá a garganta de um animal e bebiam o sangue. Não façam isso, né? Eles são orientados a não fazerem isso e tomarem cuidado para não comerem a carne de animais sufocados e cuidado com a pureza, com a imoralidade sexual, tá? Aí nós vamos refletir agora então em alguns textos. Primeiramente vamos falar de uma introdução. O centurião Cornélio recebe a visita de um anjo que lhe orienta a buscar Pedro. Este, por sua vez, tem uma visão estranha e compreende à medida que a história segue em Cesareia, na casa de Cornélio. E aí nós vamos falar sobre obediência, missão, conversão, entre outros assuntos. Vocês estão percebendo que eu estou tendo dificuldade em pregar esse texto, né? Vocês conseguem notar isso? Que não é fácil você pegar esse capítulo bastante complexo e achar 3 pontos no texto e montar dentro da homilética 3 passos para 4 lições de 3 maneiras disso. Há uma complexidade aqui, mas eu creio que Deus vai nos abrir o entendimento também e vamos receber essa palavra no nosso coração e poder também ser praticantes dela. Relembrem comigo o que diz o versículo 24. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio estava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Essa história aqui, irmãos, ela me faz lembrar de uma história que eu já preguei na igreja. No início, bem no início da igreja, quando nós estávamos passando pelo Evangelho de Lucas, e naquele dia eu preguei sobre Jesus na casa de Levi, o Mateus, o evangelista. E de como que Mateus, um publicano, que foi chamado por Jesus na coletoria, largou tudo para seguir Jesus. Isso fala da nossa vida, da nossa conversão. E ele recebe Jesus em sua casa, mas ele não recebe apenas ele. Ele convida toda a comunidade de cobradores de impostos, de homens da sua classe social, da sua família, do seu bairro talvez. Ele chama todo mundo, porque ele vai receber Jesus na sua casa. Essa história se repete em Cesareia, na casa de Cornélio. Cornélio recebe de Deus uma palavra dizendo: a tua oração foi ouvida. Que oração foi essa, irmãos? O que será que Cornélio havia pedido para Deus em oração, e que Deus diz para ele: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as esmolas que tu pratica foram recebidas diante de Deus. Olha que legal, eu falei sobre isso na última pregação, que a gente não faz as coisas para receber o reconhecimento das pessoas, né? Aliás, acho que eu falei sobre isso na reunião de homens aqui. A gente não faz para receber o reconhecimento das pessoas, mas o reconhecimento, mais cedo ou mais tarde, ele vem. Né? E não me referindo ao reconhecimento humano, mas o de Deus, porque nós fazemos para Deus. Cornélio fazia isso, praticava boas ações, ajudava o próximo, era um homem de oração, conforme nós podemos entender no texto, e alguma coisa ele pediu a Deus, talvez a conversão da sua família. Talvez tenha sido essa a oração de Cornélio, a conversão da sua família, de um familiar, de um amigo, dos seus amigos. E quando ele tem uma oportunidade, vejam, quando Cornélio tem uma oportunidade, ele não perde essa oportunidade. Se Deus mandou que ele chamasse Pedro, porque Deus disse para ele: eu ouvi a tua oração, e é algo muito pessoal e muito íntimo, ele sabe o que Deus está querendo fazer com ele e na sua casa, ele pensa: bom, essa bênção que está vindo para dentro da minha casa, eu não posso ficar com ela só para mim, eu preciso compartilhar essa bênção com outras pessoas. O que Cornélio faz? Ele convida seus amigos e seus familiares, ele diz assim: vamos lá em casa, gente, vai ter uma reunião lá em casa, a gente vai fazer uma janta, talvez vai ter um café lá em casa, e a gente vai receber uma visita de um homem muito especial,
que vem da parte de Deus para falar coisas boas para nós. Você percebe o desejo de Cornélio que outras pessoas também escutem aquilo que ele quer ouvir? E eu pergunto se vocês têm o desejo de que outras pessoas também ouçam aquilo que Deus está falando com você e que ainda vai falar com a tua vida, mas que não pode ficar apenas aqui, outras pessoas precisam ouvir. Se tivesse uma reunião hoje na sua casa, e que bom que isso acontecesse, uma reunião de oração, de estudo bíblico, seria só crente que iria lá na sua casa? A gente falou muitas vezes sobre possibilidade de fazer células, pequenos grupos, alguma coisa nesse sentido, mas eu sempre me preocupava quando esse tipo de projeto acaba sendo um projeto de comunhão entre os irmãos, o que não é ruim, precisa acontecer também. A gente precisa se reunir, irmãos, para jantar, almoçar, tomar café. A gente precisa ter essa comunhão entre nós, né? Não uma coisa pesada e cansativa para os irmãos, mas naturalmente precisa acontecer isso entre nós. Agora, se nós fizéssemos uma reunião com o objetivo de estudar a palavra de Deus, nós convidaríamos os nossos amigos, você convidaria os teus vizinhos para, olha, amanhã à noite lá em casa, a gente vai fazer uma galinhada e depois dessa galinhada, ou antes, a gente vai abrir a Bíblia e vamos estudar a Bíblia, vamos cantar uns louvores, vamos orar juntos. Você convidaria? Às vezes eu tenho até medo de ouvir a resposta. Às vezes eu fico preocupado porque isso não é de certa forma uma crítica, mas pode ser que até seja. Eu vejo que muitos irmãos, eles têm uma vida virtual muito intensa, eles estão nas redes sociais o tempo todo, eles estão postando, eles estão participando ativamente, comentando, compartilhando coisas. A igreja faz uma postagem, 2, 3 irmãos da igreja compartilham, às vezes menos do que isso. Eu fico às vezes um pouco preocupado, não que a nossa fé dependa, eu vou para o céu porque eu postei no Facebook que domingo que vem tem uma atividade especial na igreja ou alguma coisa. Não é isso, irmãos. Mas eu fico curioso porque essa mesma pessoa que não postou nada da igreja, e ela não é obrigada a fazer isso, ela tem a sua liberdade, né? Mas ela postou um monte de outras coisas. E algumas até que eu fico pensando, isso ela não deveria ter postado. Mas aquilo que é essencial, né? A não ser que ela até tenha vergonha, assim, puxa, eu não posso postar nada da igreja, porque daí vão descobrir que eu sou crente, e aí lascou para o meu lado, né? Aí a coisa vai ficar ruim para mim, porque aí no trabalho vão saber que eu sou crente, eu não vou mais poder, né, participar daquelas piadas todas lá, daquelas brincadeiras de mau gosto, na escola, na família. Se os meus vizinhos descobrem que eu sou crente, aí sim, né? Que eles vão dizer, o que aquele cara ali daquela casa é crente? Não é possível. Então pensem sobre isso, qual é o nosso desejo, qual é a nossa intenção. Nós queremos que as pessoas escutem também essa palavra, essa mensagem que muda, que transforma, que cura, que liberta. Quando foi a última vez que você convidou alguém que não é crente, porque eu vejo às vezes gente convidando pessoas de outra igreja para vir no culto, não é para fazer isso, irmãos, não é para fazer isso. Mas qual foi a última vez que você convidou alguém da sua família, do seu círculo social, do seu trabalho, da escola? Mas ele não vai aceitar. Convida, faz o seu papel, convida, né? Uma hora de repente vem. Tenha esse desejo que outras pessoas também, faça como Cornélio. Cornélio ia receber a visita de Pedro, que ia para falar da palavra de Deus. Não posso ouvir sozinho. Eu tenho que compartilhar essa oportunidade com outras pessoas, né? No outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado. Vamos refletir num outro versículo? Agora, eu estou falando de Cornélio aqui, mas eu não quero que vocês pensem que Cornélio era um cara perfeito, ele teve os seus erros também, né? Era um homem temente a Deus, cheio de boas intenções, mas não é pelo fato de uma pessoa ter boas intenções que a gente tem que concordar com tudo que ela faça. Cornélio estava cheio de boas intenções, e uma delas foi adorar Pedro.
Olha o que o texto diz: quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. E é muito interessante a postura de Pedro. Eu falei na última pregação que o milagre não é espetáculo. Quem que lembra disso? O milagre não é para dar ênfase na pessoa, é para a glória de Deus. Pedro não queria essa glória, Pedro não queria os holofotes. Vocês lembram o que aconteceu com o Herodes, que quando as pessoas o ouviram falar, disseram: isso aí não é um homem falando, isso é Deus falando. E o que o Herodes fez? Aceitou essa palavra, e foi ferido e comido por vermes, porque não deu glórias a Deus. Ele deveria ter dito: não, gente, aqui é o Herodes falando, não é Deus falando. Agora, a postura de Pedro, ela é uma postura de alguém que sabe o seu lugar. Eu sou homem, ser humano, eu sou pecador, eu sou como você. Então não adore a mim, jamais faça isso. Adore a Deus, como está escrito em Apocalipse. Adore a Deus. Então, veja que o Cornélio, ele está cheio de boas intenções. O Cornélio é um novo convertido, irmãos. E os novos convertidos, muitas vezes nessa ânsia, de fazer alguma coisa para Deus, acabam cometendo alguns erros, falando algumas gafes. Eu lembro do ano lá da minha conversão, início da conversão, início dos anos 2000, e a gente tinha se organizado para ir num congresso de jovens. O congresso de jovens ia acontecer numa outra cidade, aí a gente... nós contratamos um ônibus, alugamos uma van que nos levaria às 5 da manhã. Essa van ia passar na casa de um irmão da igreja. Nós estávamos todos reunidos ali na frente da casa desses irmãos, esperando o nosso ônibus para ir para o congresso de jovens. Tudo animado, mochilinha nas costas, saco de dormir, aquela coisa toda. Hoje em dia os jovens fazem retiro e é hotel 5 estrelas, mudou o negócio agora. A gente lá ia para fazer acampamento mesmo. E aí de repente surge assim, no meio daquela escuridão, um cara drogado, alcoolizado, drogado, endemoniado, tudo junto, E aí, gurizada, alguém tem um baseado aí? E aí, antes que qualquer um de nós pudesse responder, um rapaz da igreja, novo convertido, primeiros dias que ele estava indo nos cultos, e ele tinha dado nome para ir no congresso, e ele pula na frente de todo mundo e diz assim: não, porque nós temos tudo de religião. Cheio de boa intenção, Mas é óbvio que não era essa a melhor maneira de responder, Então o novo convertido às vezes tem essas questões, mas o que precisa? Correção, educação, e o Pedro corrige e educa ao mesmo tempo, mas ele não manda o irmão embora, ele não dispensa o Cornélio, mas ele corrige e ensina. E eu tenho certeza que essa foi a última vez que o Cornélio se curvou diante de um homem, porque ele aprendeu com Pedro que isso só poderia acontecer diante de Deus. E aí eu tenho mais um texto para refletir com vocês, que agora a gente pula lá para o 33. E no 33, agora Cornélio falando, olha que interessante: assim mandei buscar-te imediatamente. Ele está dizendo que quando ele recebeu a mensagem do anjo, ele mandou buscar Pedro. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Irmãos, anotem esse versículo, irmãos. Sublinhem na Bíblia de vocês, coloquem ali num papelzinho e deixem como marca-texto na Bíblia de vocês. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. E por que eu digo que tem que dar ênfase a esse versículo? Porque esse versículo, ele expressa o desejo sincero de um coração que quer ouvir Deus. E o meu desejo
como pastor, como pregador, é que você tenha esse coração. Que o seu coração esteja aberto para ouvir tudo o que Deus tem para falar para você, através da minha vida ou através da vida do irmão, da pessoa que estiver aqui ministrando a palavra. E olha como é perigoso, irmãos, é comprometedor eu dizer, eu estou aqui pronto para ouvir tudo, porque esse tudo vai ter coisas que eu vou concordar e vai ter coisas que eu não vou concordar. Esse tudo vai ter coisas que eu vou gostar e vai ter coisas que eu não vou gostar. E como é que a gente faz? É self-service da fé. Você vai lá no bifezão, né? Buffet livre, brasileiro adora buffet livre. Sabe que pessoas de outros países, quando vêm aqui, ficam impressionados, porque muitos países não sabem o que é buffet livre, né? Aquela infinidade de pratos quentes, saladas, sobremesas, é uma coisa que é bem incomum fora. Aí você vai lá e começa a servir o seu prato, né? Que você sabe que crente não é muito da bebida, mas para comer, irmãos, né? Aí começa a servir, né? Aí você seleciona, isso aqui eu não quero, aquilo ali eu quero, não quero, quero. Na Bíblia, irmãos, na pregação, no estudo da palavra, não existe isso. É prato feito, é o que vem, é o que é servido, é aquilo que a gente fala para os nossos filhos, tem que comer tudo. Né? Até com algumas incoerências às vezes, fecha a boca e come. Mas é o que a gente ensina para os nossos filhos, tem que comer tudo. A palavra de Deus, toda ela, disse o apóstolo Paulo, é inspirada. Toda ela, não só as que eu gosto, as que eu não gosto, as que eu acho e as que eu não acho. Né? Então essa abertura do meu coração, para querer compreender, para querer entender e absorver a palavra, deveria ser semanalmente, aqui diário obviamente, porque você lê a Bíblia em casa, amém? Mas semanalmente aqui no culto, vir já preparado, porque irmãos, é muito interessante quando você vai ministrar a palavra de Deus para um grupo de pessoas que quer realmente ouvir a pregação. É uma diferença fantástica do que você ir lá ministrar num grupo de pessoas que não vê a hora que o culto termina, esse pastor não para de falar nunca, eu estou com fome, eu tenho que ir para casa, ai meu Deus do céu. Agora quando a gente consegue, né, desligar um pouco do que tem para fazer depois, das atividades da semana, e se disciplina a dizer, Senhor, eu estou aqui na tua casa, Senhor. Menos de 1h30 aqui na tua casa e eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero receber de ti uma mensagem para o meu coração, não só coisa boa, não só conforto e consolo, confronto também, porque eu preciso, e se não forem essas mensagens de correção, talvez o meu processo de santificação seja comprometido, porque eu preciso ouvir, né, a respeito dos meus defeitos, dos meus pecados, eu preciso ouvir de áreas que eu preciso melhorar na minha vida. Eu tenho certeza que alguma coisa você ouviu nessa noite também, de alguma área que precisa ser melhorada na sua vida. Amém, irmãos? Nós encerramos aqui esse capítulo. Depois, no início do capítulo 11, a gente percebe aqui que, no capítulo 11, a gente percebe que Pedro então vai se explicar para os irmãos. Os primeiros 18 versículos falam disso, e aí agora vai acontecer algo fantástico. Há um avivamento que chega em Antioquia. Na semana que vem, quando nós formos falar de Antioquia, aquele mapinha que está ali vai ter mais um pontinho, mais uma cidade alcançada pela palavra de Deus, e vocês vão vendo a maneira como o evangelho foi crescendo, se espalhando, e um dia chegou aqui no Brasil, em solo brasileiro, e me alcançou e te alcançou.